Pessoal, hoje nós vamos ter a grata presença do nosso irmão Gilberto Silveira. Ele é trabalhador da casa Mensageiros da Luz, né? E hoje esse irmão vai nos brindar com uma palestra sobre a depressão pela dor ou pelo amor. Fantástico. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado a você. Deus nos ilumine. Um pequeno recado: se vocês querem mandar comida para meus pets, fique à vontade. São 8 que eu tenho lá, não é mole. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Irmãos do plano físico que aqui estão presentes e irmãos do plano espiritual também presentes. Pedindo licença e proteção à corrente espiritual dessa casa para a atividade que vai ser iniciada. Mateus, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, Cristo nos brindou com seu evangelho. E na passagem que ele fala em Mateus capítulo 5, nunca esteve tão presente. Por quê? É um mundo de prova e de expiação. É um mundo que realmente carece de todas essas colocações, né? E agora, um pouco mais delicado após o advento da Covid-19, da pandemia que tivemos, que passamos, que estamos passando. Ela nos deixou uma sequela e não sabemos a extensão, ainda não sabemos a extensão que ela vai se abater sobre cada um de nós. O tema desse encontro de hoje é depressão, pelo amor ou pela dor. É preciso fazer uma nota de esclarecimento. Esse tema, gente, é de uma relevância muito importante, tá? E de um conteúdo muito grande. É inconcebível que nesse tempo que vamos estar juntos, 20 minutos, 25 minutos, consigamos realmente abranger esse tema bastante delicado, né? Qualificadas abordagens com qualificados médicos do plano físico, psiquiatras, psicólogos, e também de muitas autoridades espirituais já abordaram esse tema. Basta vocês acessarem a internet, acessarem o Google, né? YouTube, e vocês verão inúmeras pautas sobre esse tema e muito mais aprofundados. Mas o que propomos hoje é uma pequena reflexão em que vocês possam daqui sair com pelo menos alguma sementinha plantada na mente e nos corações. Porque se uma palavra ficar e sobre ela pudermos conversar com os nossos entes queridos, com as pessoas que nos cercam, já terá valido esse encontro. Porque é um tema que precisa, sim, estarmos atentos a ele. É uma triste constatação. É uma triste constatação. É uma doença solitária. Mais do que qualquer outra doença, ela é muito intimista. Ela é muito de dentro para fora. Ela não tem um parâmetro como tem a gripe, como tem tantas outras, né? Coração, fígado, outros tantos que nós sentimos, porque ela vem de dentro do ser, ela vem de dentro da alma. Ela passa a refletir sobre o nosso organismo. E nós vamos ver de que forma isso se concretiza. A Organização Mundial da Saúde, uma entidade séria, competente, nos alerta da seguinte forma: no mundo, são mais de 320 milhões de pessoas portadoras, né, da depressão. Atualmente, gente, isso é mais que toda a população do Brasil. Sofrem de depressão mais de 320 milhões de pessoas. Mais grave que esse dado é o que eles dizem: mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, mais que 1/4 da população mundial,
mais do que 1/4 dos irmãos espíritas encarnados nesse plano ou sofreram, ou sofrem, ou sofrerão de depressão num curto espaço de tempo. Isso é muito grave. No Brasil, atualmente, são mais de 15 milhões de pessoas sofrendo de depressão. Mais de 15 milhões. É delicado, por isso não podemos, sim, deixar passar e não podemos achar que conversando aqui 20 minutos, 25, abranjaremos o que é a depressão. Ela está presente mesmo sem entendermos, mesmo sem percebermos. Qual é o conceito que é dado para a depressão? Uma alteração da normalidade do estado de humor e de empatia, desinteresse por todas as coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil. Esse é o conceito de depressão. Sintomas normais dela: desânimo, apatia, tristeza profunda, sentimento de culpa, ansiedade, apetite e sono desregulados. Não? Quem tem a ansiedade ou come demais para tentar saciar a ansiedade, ou não tem fome nenhuma. Qualquer um dos dois casos causa dano ao organismo físico. Qualquer um dos casos causa dano ao nosso corpo. A falta total da alimentação e a alimentação em excesso. O sono, a mesma coisa. Ou não tem sono, não consegue dormir, fica vendo televisão, fica lendo, fica vagando, ou dorme demais. A mais conhecida é o sono em excesso, né? Na hora de levantar, começa com aquela preguicinha, aquela falta de vontade de trabalhar, mas está tão frio, tão isso, tão aquilo. Depois se prolonga e depois não tem mais vontade nenhuma de sair da cama. Qualquer coisa que acontece ao longo do dia se refugia na cama. Esses são sintomas que podem estar presentes no nosso dia. Ela é identificada como doença, vejam só, ela foi identificada por Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina. Isso 4 séculos antes de Cristo. Ou seja, mais de 2.500 anos atrás, a depressão está identificada como doença. Ela teve cura nesses 2.500 anos? Não. Porque tudo que nós fazemos para a depressão é paliativo. É paliativo. E o que é pior, ele precisa muito, vocês verão que precisa muito de uma carga muito forte de medicamentos. Uma carga muito forte de medicamentos. Ela tem características, ela pode ser sazonal. O que é sazonal? Clima. No inverno, no sul, a depressão se apresenta de uma forma mais forte. As pessoas têm mais frio, as pessoas saem menos, as pessoas conversam menos, tem menos sol, tem menos contato um com o outro e começam a se interiorizar. E não foi exatamente o que aconteceu na pandemia, nessa necessidade das pessoas se resguardarem, aumentou a ansiedade, aumentou aquilo que era o dia a dia, ir voltar para o trabalho, falar com pessoas, conversar, fazer esporte, tudo cessou. Consequentemente, aumentou tremendamente a ansiedade e os princípios de depressão. As casas espíritas, como essa que hoje estamos com uma gratidão imensa, estarmos aqui presente, já tem no seu fraterno, no seu diálogo fraterno, um conceito muito maior disso. As pessoas estão pedindo ajuda, as pessoas estão precisando de ajuda. E na grande base é doenças emocionais. E se nós entendermos o conceito da doença emocional, entenderemos que ela leva sim à depressão. Tá? Ela também tem a atípica psicótica, que é a mais grave, mista e melancólica. A intensidade dela pode ser leve, moderada ou severa. A leve, ousamos dizer que muitos de nós, se não todos, temos. O que é a leve? É aquele desinteresse de conversar com uma pessoa, é quando faz uma tarefa, nem toda aquela agrada, né?
quando não tem o ânimo de, poxa, eu tenho que lavar a louça todo dia, isso é serviço de mulher todo dia, pô, é cansativo. Acaba, né, sentindo, não tem mais o prazer de cuidar das coisas. Poxa, eu tenho que repetir. E ela é a moderada, ela altera o nosso dia a dia muito pouco, mas altera. Ela é leve, perdão. A moderada já promove um impacto um pouco maior, né? Já algumas coisas já não acontecem. E a severa, gente, essa é grave, torna impossível enfrentar as atividades do dia. Se você diz assim, alguém vai te visitar, mas não quero. Ah, vamos a tal lugar, não quero. Vamos ver alguma coisa, não quero. Tudo a pessoa não quer. E a gente costuma achar isso que pode ser uma reação da pessoa, é a personalidade, é o temperamento. Não nos damos conta de que está se instalando uns dados bem graves da depressão. Na visão clínica, o que seria a depressão? É a falta de neurotransmissores. São neurotransmissores no cérebro que podem ocorrer pelo nascimento, ele é hereditário, pode ocorrer por efeito do uso excessivo do álcool ou de drogas, pelo uso excessivo de remédios, o que nós chamamos de automedicação, que os médicos estão sempre alertando, não se automedique, não estou com uma dor de cabeça, toma tal medicamento, estou com uma dor na perna, tal medicamento, a gente acha que é médico, eu não vou a um médico só porque eu estou com dor de cabeça. Resumo, se automedica. A automedicação em excesso é consequência que leva à depressão, né? Cirurgias, parto. Quem não conhece, né? Quem já não ouviu falar a depressão pós-parto? Ela esperou 9 meses o nascimento de uma criança, aí quando nasce tem aquele vazio, tem aquela depressão pós-parto. É natural, não tem nada de natural. A pessoa não pode nem precisa reagir dessa forma. Tem que estar atenta. As pessoas que cuidam, que amam, tem que estar atenta. Porque isso pode parar, pode cessar, mas pode dar continuidade. É grave, né? E acima de tudo é necessário um controle químico. De novo, falamos 2.500 anos e não temos um remédio para a depressão. Temos controles químicos para funcionar no cérebro, para que novamente tenhamos nossos neurotransmissores transmitindo, né? E é bom colocar, nós temos duas coisas que parecem ser a mesma, não são. Cérebro cuida do seu físico, mente cuida da sua alma. O cérebro e a mente são a mesma coisa, só que uma está cuidando do seu espírito. Tudo que gravamos, tudo que aprendemos, tudo que sentimos tem uma conotação da mente, mental. Tudo que aciona nosso físico é o cérebro. Tudo. Nós respiramos por um comando cerebral e nós sentimos a depressão nos seus neurotransmissores por um comando cerebral. Por isso o medicamento é necessário para que isso torne a funcionar. Só com um comentário, eu tenho um filho de 32 anos que há 12 anos sofreu uma crise estrondosa de síndrome do pânico, né? Que bonito o nome. Pessoa que ia morrer, estou morrendo, não é possível, altera a respiração, batimento cardíaco, nós ficamos todos apavorados. De lá para cá e pelo resto da vida tem que tomar um medicamento. Ele disse, não, é só tomar esse medicamento que o corpo vai produzir o que ele precisa ser produzido e tem uma vida normal. Então, essa doença, né, ela precisa ser vista com mais cuidado. Não é apenas um baixo astral. Às vezes a pessoa, isso é um baixo astral, isso vai passar, né? Não é uma manha para chamar a atenção. É uma doença grave, muito grave, do corpo e da alma. Tem uma passagem no Evangelho de Cristo que diz assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Lembram? É muito comum, muito conhecido. Não existe doença que isso seja mais verdadeiro do que a depressão. Ela tem que ser tratada pelo médico do plano físico e ela precisa ser tratada pelo plano espiritual. Porque neste momento, né, nós temos sim que ver o lado espiritual das pessoas, como é que funcionam e de que forma nós podemos ajudar.
Então, guardar em mente que nós precisamos consultar um médico físico, mas precisamos cuidar da nossa alma sim, a nossa mente tem que estar alerta. Vamos ver o que a visão espírita nos diz a respeito. Não é uma Bíblia, nunca foi uma Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo são um código de normas para o conceito espírita, que é galgado em 3 alicerces, o kardecismo: o científico, o filosófico e o religioso. O religioso é o Evangelho de Jesus, que nós sabemos. E esse Evangelho, que foi administrado por parábolas há 2000 anos, tem a sua concepção e seu entendimento atual mediante as colocações desse livro. No capítulo 5, no parágrafo 25, diz assim: sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai em desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele. O abatimento e uma espécie de apatia se apodera de vós, e então pensais ser infelizes. Vejam só, nosso espírito quer morrer de uma vez, né? Não quer ficar por aqui. Mas é claro, não está gostando da morada, né? A morada é de prova e de expiação. Ele já experimentou coisa melhor, né? Então, essa apatia que achamos que nascemos para ser infelizes, não é verdadeira. Ela é uma passagem, é um aprendizado, né? Culpas, remorsos, mágoas, ressentimentos podem causar doenças chamadas de doenças psicossomáticas. Gente, tudo aquilo que acontece no teu dia, aquele ônibus que tu perdeu, aquela palavra, aquela cara amarrada que alguém te cumprimentou, no trânsito alguém te fechou a frente, te magoou, te chateou. Todas essas pequenas coisas, muito pequenas para alterar a nossa vida, vão ficando relegadas, vão ficando esquecidas. Deixa estar. Termina o dia, elas não deixaram de existir, elas continuam existindo. Nós é que dizemos, deixa para lá. O que acontece com a psicossomática? São essas coisas pequenininhas que vão se somando, e de repente acontece um gatilho. Alguma coisa acontece, vem um falecimento de alguém da família, vem uma doença mais grave, vem um desemprego, vem alguma coisa que nos choque, e nós começamos a procurar dentro do nosso ser forças, e aí tudo aquilo que foi somatizado cai por cima. Isso são doenças psicossomáticas. Se você for a um psicólogo, ele vai trabalhar isso, e ele vai tentar descartar isso por conversa, por um bate-papo, por consultas, até que você consiga se desprender dessa situação. Mas ela está disparada naquele gatilho e ela passa a ser grave, muito grave, né? A proposta é a mudança pelo amor ou pelo perdão, né? Apometria. A apometria, ela é ministrada em algumas casas espíritas. O que seria uma apometria? Seria uma regressão, né? Só que a regressão não é recomendada. Por quê? A regressão é voltar a nossa existência a outros planos, a outras encarnações. Se era para nós saber que nós fomos em outra encarnação, nós não teríamos vindo com o véu do esquecimento. Se ele existe, é porque o que vivemos em outras vidas fica lá. O aprendizado nós traremos. Mas a apometria, gente, é um retorno a essa existência. Desde o ventre que aqui estamos nesse plano físico, a apometria pode ajudar, porque ela vai fechando portas, ela vai rompendo correntes, que são essas mágoas, que são esses ressentimentos, que são essas coisas que acontecem e que nós acabamos somatizando. Então, quando acharmos que está muito delicado, quando uma casa espiritual deseja encaminhar, aceitem, porque é um trabalho de bom grado.
assim como todas as outras religiões têm seus estados de tratamento. Católica, protestante, evangélica, são todas muito bem-vindos, desde que preguem o amor de Cristo, né? É um roteiro de dor, a depressão, porque ela inicia na baixa estima. Ela se transforma em depressão e ela termina onde? No suicídio. E é muito grave, gente. De novo, a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, alguém tira a sua própria vida do mundo. Enquanto falamos aqui, mais de 50 pessoas vão se suicidar. Isso é muito grave. Isso sim é uma pandemia, né? E por que isso? Porque começa no ventre da mãe. Porque quando é concebida a vida, logo no seu início, já está valendo todo o processo de aprendizado. E a mãe é uma gestação não programada, não aceita, e a criança já está recebendo toda aquela carga que a mãe está vivendo dentro da família, que a mulher está vivendo dentro dos conhecidos, dentro dos parentes, da crítica, que todo mundo se acha no direito de julgar, né? Julgar seu semelhante. E tem uma passagem que Cristo já diz: não viu a trava que tem no seu olho, mas viu o cisco que tem no olho do seu semelhante. Então tudo isso o feto já está sentindo. E ele vem no quê? Ele vem no lar desestruturado. E a criança nasce sentindo a pressão psicológica do meio. É o problema financeiro, é o problema de estudo, é o problema de colocação. São muitas coisas pelas quais ela precisa se superar. E aí vem já a infância mais plena, já vem, né, a adolescência. E que estrutura moral, que estrutura psicológica e que estrutura de amor existe no coração dessa criança? O que ele vai sentir quando ele tiver lá seus 20 anos e quiser ser aceito no seu meio? Porque o jovem quer ser aceito, como todos nós queremos. Nós queremos ser aceitos no nosso trabalho, no nosso meio social, no nosso meio religioso. E o jovem também quer ser aceito no seu grupo. E ele não encontra essa aceitação. Em que respaldo psicológico ele vai se estruturar? E ele já não acha mais graça em mais nada. Que vida é essa? Eu não tenho nada. Enquanto os outros têm tudo, eu não tenho nada. Por que é assim? E ele não tem uma estrutura. Ele vê no suicídio uma saída. E nunca vai ser. Sabemos perfeitamente que o suicídio é o mal maior que nós podemos cometer a cada um dos nossos espíritos. Então, gente, realmente a incidência do processo obsessivo nesse momento é muito grande. É nesse momento que os irmãos do plano espiritual se sentem à vontade para a obsessão, porque é no momento que estamos fragilizados, é o momento que não estamos nos guardando, é o momento que não estamos preparados. Então vem aqueles comentários: deixa isso de lado. Por que família? Por que ia ao templo? Por que ia a uma igreja? Por que ia a uma casa espírita? Vai tomar uma cerveja que é melhor, vai, né, sair com os amigos que é melhor. E ele não encontra mais razão, e é nesse momento que as obsessões se perpetuam. No livro dos Espíritos, veja bem, e olha como que nós estamos falando tem um significado. Na questão 459, a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que são eles que muitas vezes vos dirigem. Olha, se o espírito dirige, ele dirige para o bem ou ele dirige para o não bem, né? Porque não tem mal, tem espírito menos desenvolvido ou mais desenvolvido. E aí essa influência vem e de novo a depressão se faz presente no nosso dia. Chico Xavier já dizia assim, ele recomendava a terapia do movimento. Qualquer movimento é melhor do que a inércia, ele já dizia, né? Fortalecer a autoestima e fortalecer a autoconfiança. Então ele dizia que vamos se mexer, nada de ficar se entregando, nada de entregar os pontos.
Enquanto tiver vida, tem que ter movimento. Era a sua mensagem. E aí a gente falou muito em repetição espaçada. A gente tem que repetir, repetir, repetir. Por que você vem a uma casa espírita como essa, e como as tantas em atividade, e sempre tem uma palestra? Por que tem que ter a palestra? Porque é a necessidade de nós estarmos repetindo. Por que a Coca-Cola repete a propaganda? Uma barbaridade. Precisa? Não precisa. Né? Ela já é o refrigerante mais conhecido do mundo. Gasta-se bilhões de dólares em propaganda. Por quê? Porque vou continuar repetindo, repetindo, repetindo. Para que mentalmente, quando surgir uma coisa, é Coca-Cola. Vamos tomar um refrigerante, é uma Coca-Cola. Já faz a ligação. Nós precisamos também repetir o quê? A repetição daquelas coisas positivas. Quem é aqui que, né, veterano que nem eu já sabe bem, né? Mas quem é aqui que se lembra daqueles horóscopos, né, que tinha nos jornais? Coisa boa, né? Antigamente, hoje não tem nada disso. Tu pega um celular, é tudo quieto. Tu lê sozinho, tu vê sozinho e tu sai sozinho. Antigamente tu botava um jornal e já juntava 3 ou 4 em volta. Lê o meu horóscopo aí, vê como é que tá hoje, como é que eu tô, como é que eu não tô, não é verdade? E eu acredito demais em horóscopo, né? Mas quando ele é bom. Quando ele é ruim, eu nem dou bola. Quando eu leio lá, pá, coisa linda, maravilhosa. O horóscopo é coisa séria, é coisa muito boa. Quando eu vejo que não é bom, isso não tem nexo, isso é um cara que fala bobagem lá, nem vou dar bola. Isso é escolher o que é melhor. Enquanto eu estava preparando esse material para vocês, eu tomei a liberdade até de colar. Eu nem copiei, eu colei. Olha o que disse no dia de hoje a respeito do nosso horóscopo. Encontre a maneira de se sentir bem e sustente esse ânimo pelo maior tempo possível, se tornando independente das circunstâncias, sendo esse um estado de ânimo produzido intencionalmente no íntimo da sua alma. Aí, maravilha, gente. Né? Falou tudo de bom. Pega o ânimo e te garante nele. Vamos rir, vamos sorrir. Vamos... Ah, tá, a gasolina está tão cara. Ah, mas o leite já não dá mais para comprar. Meu avô morreu com 100 anos e já morreu há uns 40 anos atrás. Ele dizia a mesma coisa. Gasolina estava cara, né? Há 80, 90 anos atrás, o leite estava caro. Então a inflação vai ter sempre. O que faz é o nosso ânimo, que melhora ou piora. Nós vamos escolher o que nós precisamos. Então vamos repetir. Liga a televisão de manhã, né, gente? Quem já não ligou aí às 7 horas, 6 horas, quando acorda? Por quê? Porque é só coisa negativa, gente. Então vamos mudar isso. Bota numa musiquinha agradável. Eu, esses dias, sem querer, liguei no canal 7, era um monte de desenho, às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. E eu dava risada sozinho, eu disse, que coisa boa. E a partir de agora, começar a ligar sempre no 7 ali, nesse horário só dá desenho e brincadeira e risada, e é tão bom dar uma risada. Joana de Ângeles, quem já não leu os livros dela, sensacionais, se puderem ler, vocês vão gostar muito dos romances dela. Ela dizia assim, ó, orar pedindo, acreditando na melhora, meditar com amor e fazer por merecer a cura. Não basta só rezar. Pronto, eu rezei e vai acontecer. Não, eu tenho que me mexer, eu tenho que ajudar. Eu tenho que transformar aquilo para dentro do meu espírito, para dentro do meu corpo, para dentro da minha alma e fazer o mundo mudar, né? Buscar no Evangelho o caminho a seguir. Olha, né? Caridade, gratidão, remédios eficazes. Gente, já estamos na reta final. Na geometria, lembra um pouquinho do 2º grau, do 1º grau, quando nós estudamos matemática e tudo, né? A geometria já dizia assim, o menor espaço entre 2 pontos é uma reta. Né? Menor espaço entre 2 pontos é uma reta. Nós estamos aqui, hoje, agora, nesse instante. Estamos num plano de prova e de expiações. Onde é que nós queremos chegar como espíritos que acreditamos serem espíritos eternos? Por isso estamos dentro de uma casa espiritual. Nós queremos chegar em mundos superiores. Queremos passar por mundos de regeneração, queremos ir para mundos superiores, mundos divinos. Deus já disse, sois, né, um raio da minha energia. Nós temos Deus dentro de nós. E ele diz que um dia nós sentaremos ao lado direito do Pai.
Então, se eu estou aqui e eu quero chegar lá, o menor espaço é ir reto. O que nós vamos fazendo curva? O que nós vamos fazendo voltinha? Né? Por isso que diz assim, ó, pelo amor ou pela dor. Sabe o que é pela dor? É passar por todas as dificuldades, passar por todas essas crises, sejam financeiras, trabalhistas, emocionais, de depressões, e não aprender nada. Isso é que nem o primário, ginásio, segundo grau. Estudava um ano inteiro, ia, sofria, levantava cedo, trabalhava, fazia os temas. Chegava na prova, levava pau, no fim do ano rodava. O que acontecia? Vai ter que repetir tudo de novo. Vai fazer de novo. E o pai já choleteava, né? Não é mole. Se passar, ganha boneca, ganha bicicleta. Se rodar, vai ganhar é uma tunda. E aí a gente já, tenho que passar de qualquer jeito. A vida, a encarnação é a mesma coisa. Nós precisamos aprender. Nós temos que aproveitar a estada aqui, né? Então isso é pela dor. Se eu não aproveito, vou voltar. Se eu não aproveito, vou repetir. Daqui um pouco nos encontramos falando as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, sofrendo as mesmas depressões. Mas podemos fazer tudo isso aí pelo amor. E o que é fazer pelo amor? Se não o Evangelho de Cristo, né? Ele é o melhor caminho. O que acontece com nós? Nós pegamos o Evangelho perfeito, tranquilo, que nós podemos sentar aqui por 50 palestras, podemos dialogar e debater o Evangelho de Cristo em 50 palestras e nunca acharemos erro nele. Porque ele não é errado, ele foi escrito, mas ele diz assim: eu respeito o teu livre-arbítrio, quem tem que entender é tu, tá aqui, mas tu tem o livre-arbítrio, usa ou não usa. Quer usar? Tu vai chegar mais rápido onde tu quer chegar, que é em um mundo superior, né? Mas o que nós fazemos? Nós pegamos o Evangelho, nós somos muito inteligentes, né? Nós pegamos o Evangelho e adaptamos a nossa realidade. Nós vamos continuar vivendo essa vidinha aqui. O Evangelho que se adapte a nós. Ele quer que eu siga ele tem que se adaptar. Então, onde diz assim, amarás ao teu semelhante como a ti mesmo, quem é meu semelhante? Quem é meu próximo? Esposo, esposa, filho, pai, mãe, vizinho da esquerda, vizinho da direita, já não é mais. Adiante já não é mais. Como não é mais? Aonde diz no Evangelho que o próximo termina aqui ou começa lá? Isso é uma adaptação que a gente faz do Evangelho para a nossa vidinha. E deveria ser o contrário, nós deveríamos pegar a nossa vida e adaptar o Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. O caminho é muito simples, gente. Muito simples, né? Gente, buscar sempre ajuda. Psicologia, psiquiatria, medicamentoso. E ainda temos, se não bastasse, o CVV, né? Um serviço maravilhoso. Centro de Valorização da Vida. Você está depressivo? Você está triste? Não tem ninguém com quem conversar? Seus familiares acham que é manha? Não lhe compreende? Pega um telefone, a ligação é gratuita, liga para o número e do outro lado vai ter alguém com muita paciência, com muito carinho, com muito amor, te dando orientações e te escutando. Vem numa casa espírita e faz um fraterno. Toma um passe, toma uma energização. Vai numa igreja católica, ouve o padre. Vai numa igreja protestante, numa igreja evangélica, mas vai com o coração aberto. É assim que nós vamos superar essa maldição chamada depressão. Para encerrar, 2 pensamentos. Vocês lembram daquela cantora Lady Gaga? Não é Gaga, né? Lady Gaga. Ela diz assim, ó: quando as palavras não saem, as lágrimas falam por nós. É verdadeiro, né? Quando não conseguimos dizer mais nada, porque tranca na garganta e vem as lágrimas, elas estão expressando a nossa alma. Sensacional essa menina. Valdemar Vale Martins, um espírita com muitas publicações, ele nos ensina da seguinte forma: o importante não é vencer todos os dias, o importante é lutar sempre.
não vamos entregar nem os pontos, gente. Por mais doloroso que possa parecer, né? Nem tudo que pedimos ao nosso Pai Ele nos manda, mas tudo que Ele nos manda, nós precisamos. E até no dia de hoje, que vocês aqui estão com a graça e a gratidão de Deus, quando tomar o passe, acreditem, o plano espiritual estará dando de acordo com o seu merecimento. Sempre pensemos dessa forma. E para merecer, precisamos seguir o caminho. Não adianta tomar um passe e do portão para fora dar continuidade naquilo que nós sabemos que não é certo. Não vamos adaptar o Evangelho de Jesus à nossa vida. Vamos adaptar a nossa vida ao Evangelho de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz. Busquem a sua paz. O maior presente é a presença de vocês. Sempre, 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 sempre.